Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Prazer, eu sou Soldado. Como vocês podem ver, eu já tô no meio do nada aqui. Já numa lenda aqui, eu acabei de chegar agora, como vocês podem ver, família. Tô aqui para trazer um caçadores para vocês de dia. Nós tá pensando em querer gravar nesse local para vocês. Se vocês quiserem que a gente venha para aqui, ó, para gravar aqui, ó, família. Como vocês podem ver, ó. Quiser, ó, vocês podem ver, ó, o tanto de afastado que fica a cidade daqui. O quanto que nós anda, família, para chegar nesse local. Aqui ainda foi o canto mais perto, mas para vocês terem a noção o quanto que nós anda, mais ou menos, para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Família, eu queria conversar com vocês também, que eu queria perguntar se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu trago pro canal. Se vocês têm ideia de vídeo para eu trazer pro canal, família. Que infelizmente não é fácil trazer conteúdo para vocês. Eu gosto de trazer um conteúdo que vocês curtam, que gostam. Beto, desculpa te atrapalhar daqui, mas Beto tá ali embaixo, que ele foi ali embaixo. Eu nem perguntei para onde é que ele ia. Ele disse que ia mijar, sei lá. Aí por isso que ele não tá aqui, família. Porque pra esse local sozinho eu não venho de jeito nenhum, família. Aí vem, família. Aí eu quero perguntar a vocês se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu trago para vocês aqui, os caçadores de lenda. E trazer outros tipos de conteúdo para vocês, que eu quero trazer vários tipos de conteúdo para vocês. Isso vai depender se vocês vão apoiar o canal para eu trazer vários tipos de conteúdo para vocês. Se vocês me entendem. Se vocês me entendem, família, para trazer vários tipos de conteúdo para vocês. Desculpa aí, família. Voltando pro assunto aqui, família, eu vou pedir desculpa aí porque eu tô escutando uma zoada aqui, tipo chamando meu nome, alguma coisa assim. Não sei se dá pra vocês escutar aí. Foi aqui atrás de Du, família. De Beto. Caralho. Não sei se tá dando pra vocês escutar, família, mas... tô me sentindo um pouco mal. Que é isso, pô? Então, rapaziada, como vocês viram aí no vídeo que muita gente não entendeu o que aconteceu, eu tô aqui pra passar pra dizer pra vocês, família. Eu fui gravar numa lenda pra vocês, eu já tava um pouco mal, mas eu fui insistir porque eu não quero deixar o canal sem vídeo pra vocês. Aí eu peguei e fui pra esse local gravar aí, como vocês estão vendo, foi numa montanha. Eu fui gravar lá, aí, como vocês viram aí, eu caí até no chão. Foi a minha pressão, família, que abaixou, aí eu
aí no chão, der fé que não, chega o meu parceiro, aí me ajuda, eu já me acordei, já tava em casa também. Família, vocês não tem noção o quanto que deu trabalho, família. Eu não tava nem querendo ir também, mas eu também não queria deixar o canal sem vídeo para vocês. Que como eu prometi, segunda e sexta sai vídeo. Segunda sai um quadro que vocês me mandam, que eu invento em casa mesmo para trazer para vocês. E na segunda sai os caçadores de lenda, como vocês já sabem. Aí família, para o canal não ficar sem vídeo, isso aconteceu ontem. Para o canal não ficar sem vídeo, aí eu peguei, fui gravar para vocês. Eu já tava doente, até agora tô um pouco doente. Já tava com febre, isso tudo aí. Aí eu peguei, assisti e fui. Quando eu chego lá, família, que eu tava gravando para vocês, como você viu aí, eu caí no chão, não acordei, já tava em casa, não me lembro de nada que aconteceu. Aí tô aqui para pedir desculpa a vocês, que eu prometi a vocês que os próximos caçadores ia ser à noite, mas família, infelizmente não deu para soltar essa sexta para vocês, o Caçadores de Lenda. Porque família, eu tô um pouco doente. Berto também não tá querendo gravar muito os Caçadores de Lenda comigo. Aí por ir sozinho também não dá. Aí eu também tô doente para vocês. Mas eu vou tentar fazer meu máximo para o próximo Caçadores que vir à noite para vocês. Que fique top para vocês. Que se Deus quiser daqui para lá eu vou estar um pouco melhor para trazer um vídeo bom para vocês. Quero pedir a desculpa a vocês porque eu prometi a vocês que essa sexta ia sair uns caçadores à noite. Mas infelizmente eu tô um pouco doente. Não vai dar para soltar os caçadores à noite porque eu não tenho nenhum vídeo. Toda vez que eu vou gravar no mesmo dia e no mesmo dia já solto para vocês. Que era hoje. Eu fiquei até hoje esperando para ver se eu melhorava um pouco, mas não tem como. Aí família, eu quero pedir desculpa a vocês por não sair o Caçadores de Lenda para vocês. Mas eu prometo que próxima sexta que vem eu vou trazer uns Caçadores de Lenda pesado. E deixa aí família nos comentários para ver se vocês estão gostando desse tipo de vídeo que eu tô trazendo pro canal. Porque eu só vou continuar postando vídeo para vocês se eu saber se vocês estão gostando do conteúdo. Porque se vocês não falam nada e não me falam nada, ou se vocês estão gostando, se vocês querem que eu melhore alguma coisa, eu não posso fazer nada, família. Aí eu tenho que parar com um quadro e trazer outro. Por isso que eu tô trazendo vários tipos de canal de conteúdo para vocês. Para trazer pro canal. Quero trazer um melhor vídeo para vocês. Eu não gosto de postar qualquer coisa de vídeo para vocês. Eu gosto de postar um conteúdo bom para vocês. Eu me esforço, família, o máximo para trazer um vídeo para vocês. Se eu puder ir para outra cidade para gravar para vocês, eu vou, família. Eu quero trazer sempre os melhores conteúdos para vocês. Por isso que eu quero pedir desculpa a vocês por não sair os Caçadores de Lenda à noite. Mas eu prometo que na próxima sexta vai sair os Caçadores à noite. Vou fazer de tudo, vou tentar chamar Beto para ver se ele vai, porque Beto tá meio desanimado de gravar os Caçadores de Lenda comigo. E não tem ninguém que vá comigo. Se eu for só também eu não tenho muita coragem de ir, minha família. Mas se não tiver jeito, eu vou ter que ir só. Aí o bagulho vai ficar doido, pesado. Vou tentar dar meu máximo, família. Trazer um vídeo bom para vocês. Não é fácil gravar. Quero trazer uns conteúdos bonzinhos para vocês. Por isso compartilhe o vídeo, família, para ajudar. Se inscreve no canal, deixa o like, que vai vir vários tipos de conteúdo. Depois eu quero trazer vlog pro canal. DH, que é vídeo de bicicleta, descendo em montanha, que eu tô batalhando por isso. Tem um canal do meu parceiro que ele tá fazendo agora, que é de DH. Eu vou deixar o link do canal dele aqui, quando ele soltar o vídeo dele. No próximo vídeo eu vou começar a deixar o link do canal dele. Vai lá dar uma força a ele também, que ele tá começando agora. Eu vou gravar junto com ele também uns DH, trazer também vídeo de DH para vocês aqui no canal, se vocês quiserem. Eu não vou deixar o link do canal dele nesse vídeo aqui, família, porque até agora ele não soltou um vídeo não no canal, não. Mas quando ele soltar um vídeo eu falo para vocês aqui no meu canal. E quero saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Quero pedir desculpa por não estar Caçadores de Lenda.
Mas eu prometo que a próxima sexta eu vou fazer de tudo para trazer uns caçadores para vocês. Se Deus quiser, daqui para lá eu vou estar melhor para trazer um conteúdo bom para vocês. É nóis, vou ficando por aqui. É nóis e fui.